dia, turma! Vamos iniciar mais uma aula de literatura. Então, espero que todos aí estejam atentos ao que a gente vai discutir na aula de hoje, tá bom? A gente vai continuar aí falando sobre o humanismo, né? A literatura humanista. E para refrescar um pouquinho a memória de vocês, né? Embora eu saiba que vocês já compreenderam, mas é sempre bom estar revivando essa memória, né? Então a gente vai lembrar aqui o que foi o humanismo, né? Por que o humanismo tem esse nome? Justamente porque ele vai ser dado por conta de uma corrente filosófica e artística, tá? Que surgiu aí no século XV, na Europa, não é isso? Então, na literatura, o humanismo, né, ele vai representar um período de transição, certo? De escola literária. Qual seria a escola aí que transita, né? Então, a gente sai do trovadorismo e chega ao classicismo, não é isso? Ou da Idade Média para a Idade Moderna, tá? E a gente vai notar que o humanismo, tá? Ele vai abrigar aí diversas concepções, certo? No geral, o que seriam essas concepções, né? Vai ser um conjunto de valores filosóficos, morais, estéticos que focam onde? Na figura de quem? Do humano, do ser humano, tá? Por isso que surge o nome, né? Humanismo, que trata-se aí de uma ciência, né? Que vai permitir ao homem a compreender melhor o mundo do próprio ser, né? Então, humanos, que significa humano, tá? Isso ocorreu aí durante o período do Renascimento cultural, né? Onde as pessoas elas saíram daquele pensamento medieval, né? A gente vai adentrar para o renascer de muitas coisas, né? Tanto não só da questão literária, mas como da questão artística e do próprio ser humano, né? Então, a gente vai durante esse processo aí que a gente estiver estudando o humanismo, nós vamos nos deter aí, tá? Primordialmente nessa aula, a estudar o legado de alguns dos principais representantes do humanismo, certo? A gente já viu aí William Shakespeare, não foi isso? E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre Luís de Camões, uma figura importantíssima, tá? Para o humanismo, para o renascimento, para o classicismo, certo? Então, quem foi Luís de Camões, né? Vamos pegar aí um pouquinho da biografia dele e discutir aqui, tá bom? Vocês acompanham aí no vídeo comigo, que eu vou comentando aqui com vocês. Então, Luís de Camões, ele vai nascer em 1524 e vai falecer em 1580, tá? Ele foi um poeta português, autor do poema Os Lusíadas, quem nunca ouviu falar, né? Nós agora vamos ouvir muito falar dos Lusíadas, tá? Uma das obras mais importantes da literatura portuguesa. Então, falar de literatura e não trazer Luís de Camões é como se você estivesse despido, né? Então, ele vai ter uma grande importância, ele vai ser fundamental para a literatura portuguesa, tá? Então, os Lusíadas aí, ele celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. Lembrando que a gente está passando aqui por uma época de transição, principalmente da questão marítima, né, das grandes descobertas, tá? Bem nessa época aí. Então, os Lusíadas, eles vai ser poemas que vão estar retratando, estão trabalhados em cima dessas temáticas, tá? Da questão dos feitos marítimos e também sobre os guerreiros de Portugal, tá certo?
Então, podemos dizer que Camões é o maior representante do classicismo português. Então, falar em classicismo português, a gente tem Camões como representante, como figura primordial, tá? Essa escola, a escola literária portuguesa, né, o classicismo, que sucede aí o trovadorismo, tá? E que deriva aí do Renascimento e do humanismo. Então, a gente passa aí, o classicismo, ele vai estar derivando desse movimento do Renascimento e do humanismo, certo? E quem vai ser a figura que representa? Camões, ok? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre a juventude, nascimento e juventude de Camões, certo? Então, ele vai, Luís de Vaz de Camões, ele nasceu em Lisboa, Portugal, tá? Por volta de 1524, ele é filho de Simão Vaz de Camões e Ana de Sá Macedo, tá? Aparentada com a casa de Vimioso, da alta nobreza portuguesa, lembrar que isso conta bastante para essa época, ser da nobreza, né? E sobrinho de Dom Bento de Camões, que é um cônego da igreja de Santa Cruz de Coimbra. Então, ele vem aí de uma família que tem uma certa importância e relevância social para a época, tá? E aí a gente vai ter, em 1527, durante uma epidemia de peste, tá? Em Lisboa, D. João III, e a corte transferia-se para Coimbra, tá? E Simão e a mulher e o filho, com apenas 3 anos, acompanham o rei. Então, Luís Camões, ele vai viver aí sua infância e a época das grandes descobertas marítima. Então, ele vai estar nesse processo, ele vai crescer, ele vai evoluir aí junto com o tempo, né? Junto com as descobertas marítimas, certo? E também ele vai crescer aí no início do classicismo em Portugal. Foi aluno do colégio do convento de Santa Maria, tornando-se um profundo conhecedor de história e de geografia e literatura, tá? Em 1537, Dom João III transferiu a Universidade de Lisboa para Coimbra, tá? E Camões, ele vai iniciar aí o curso de teologia, mas levava uma vida inquieta e desordeira, além da profunda fama de conquistador, mostrava um pouco vocação para a igreja. Então, ele vai vai ter o curso de teologia, mas por conta de uma questão de afinidade aí, né, ele não vai se encontrar com essa vida dedicada a Deus, então ele vai seguir aí mais pela questão literária mesmo, embora ele tenha feito o curso, né? Então, essa trajetória aí de Camões vai ser bem interessante, né? Que ele vai crescer nessa época de renovação em um período clássico em Portugal, tá? Em 1544, com 20 anos, ele deixou as aulas de teologia e ingressou no curso de filosofia. Já era conhecido como poeta nessa época, tá? Nessa época ele também vai compor elegia, e o que é elegia? É uma poesia triste, tá? Melancólica, complacente e especial, composta como música para funeral ou um lamento de morte. Então, a heresia, ela tem esse cunho, esse fundo mais fúnebre, tá? Paixão de Cristo, que ofereceu a seu tio. Seus versos revelam que ele estudou os clássicos da antiguidade, tá? E os humanistas italianos. Em 1544, com 20 anos, ele encontra-se com Dom Catarina de Ataíde, dama da rainha,
tá? Dona Catarina da Austrália, esposa de Dom João III. Desse encontro nasce aí uma ardente paixão. Mais tarde essa paixão ela vai se imortalizar, né? Ser imortalizada através de quem? Pelo poema que se referia à Dama do Paço, com o anagrama código, na Tércia, tá? Então, esse encontro aí de Camões vai gerar uma paixão avassaladora na vida dele. Então, nessa época, a intelectualidade nacional era incentivada, sobressaindo-se aí a escritores, pensadores e poetas. Existia muito investimento aí na questão da intelectualidade, tá? Diferente daquilo que a gente viu lá na Idade Média, né? E esses incentivos, tá? Para a questão da intelectualidade, vai sobressair aí em escritores, pensadores, poetas, tá? Como Sá de Miranda e Luís de Camões. Em um sarau seguido em um torneio poético espanhol, Juan Ramón, sobrinho de um professor da universidade, sentiu-se ofendido por causa dos versos de Camões, tá? Ele seguiu-se um duelo e o espanhol saiu ferido, o que terminou na prisão do poeta sobre o protesto dos estudantes. No final de muitas discussões, Camões é perdoado com a condição de ser desterrado durante um ano em Lisboa. Na capital, os versos do poeta eram apreciados pelas damas da corte, tá? Ele tinha um certo prestígio, era perseguido por outros poetas, né, que tinham uma certa inveja dele, justamente por ele ganhar esse destaque, ganhar esse reconhecimento, vai gerar aí uma certa inveja, tá? Então ele vai ser perseguido por alguns poetas e ele vai ser vítima também de muitas intrigas para desprestigiá-lo e afastá-lo da corte, né? Porque ele tem aí esse contato com essas pessoas e aí vai gerar um certo conflito. Então, tentar derrubar Camões, tá? E para fugir aí dessas perseguições que ele estava sofrendo, em 1547, Camões ele resolve embarcar como um soldado para a África. Então, como ele estava sendo muito perseguido, então ele resolveu ir embora, né? E aí ele vai como um soldado em missão para a África. E aí ele vai servir 2 anos, tá? Em Ceuta. Ele vai combater aí os mouros durante a briga, que perdeu um olho direito. Então, se você pegar os livros aí, você vai ver a imagem, como a gente vai observar agora, essa imagem que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? De Camões, em uma pintura de José Malhoa à direita, e à esquerda a gente tem aí Camões como poeta laureano por François Gérard, tá? Então, vocês podem observar que ele vai ter um defeito no olho justamente por conta desse combate com os mouros, e ele vai perder o seu olho direito, tá? Como vocês percebem aí na imagem, tá bom? Aí, em 1549, Luís Camões retorna aí para Lisboa, tá? E entrega-se a uma vida desregrada, tá? Uma vida sem muito sentido, muito enlouquecida, né? Vamos dizer assim. Em 1553, envolve-se um novo incidente, vai ferir aí, né? Ferindo o empregado do Paço. Então, e foi preso e permaneceu um ano encarcerado por conta que ele feriu esse soldado aí do Paço, certo? Aí nessa mesma época, ele vai, inspirado nas conquistas ultramarinas, tá? Das viagens por mares desconhecidos e na descoberta de novas terras, e no encontro com costumes diferentes, escreve o primeiro canto de sua imortal poesia épica. Aí a gente vai ter um grande
a grande obra de Camões, que vai ser Os Lusíadas, tá? E posto em liberdade em 1554, Camões embarca para as Índias e esteve em Goa e toma parte de várias outras expedições militares, tá? Ele aí vai ser renomeado provedor de Macau, na China, e durante sua estada lá, ele vai escrever mais 6 contos de seus poemas épicos, que ele vai incluir aí nos Lusíadas, tá? Então, quando ele estava encarcerado, ele escreveu aí, deu início aos Lusíadas, mas que não para por aí. Ele vai viajando, ele vai ganhando, depois ele ganha esse título de provedor e vai continuar escrevendo, certo? Em 1556, parte novamente para Goa, mas a sua embarcação naufraga, tá? Na foz do rio Mekong. E aí Camões consegue salvar nadando, tá? Levando consigo os originais dos Lusíadas. Então, quando o barco de Camões aí ele naufraga, ele estava levando esses livros, né? Porque ele estava escrevendo. Então, a grande obra dele, Os Lusíadas. E esse livro ele cai em alto mar, mas aí Camões consegue resgatar essa obra dele, tá? Chegando a Goa, é preso novamente em consequência de novas intrigas. Então, vocês percebem que a vida dele é bem assim conturbada, né? Tem muitas intrigas, muitos inimigos, e aí mais uma vez ele vai ser preso quando ele chega em Goa. Além de ter passado por esse naufrágio, imagine chegar lá e ser preso, né? Ali ele recebeu a notícia da morte prematura de Dom Catarina de Ataíde, né? Que era a grande paixão da vida dele, e que aí ele vai ficar bem abatido. E aí a gente vai para a análise, tá, da poesia épica de Camões, Os Lusíadas, tá? Em 1569, Camões resolve voltar para Portugal e embarca na nau Santa Fé, levando consigo um escravo que ele acompanhou até seus últimos dias. Chega a Cascais em 7 de abril, tá, de 1570, e depois de 16 anos estava de volta à sua pátria. Em 1562 ele vai publicar o poema Os Lusíadas, que celebra os feitos marítimos de Portugal, tá? E aí Camões faz do navegador uma espécie de símbolos, tá, da coletividade lusitana, e exalta a glória das conquistas, os novos reinos formados e o ideal de expansão da fé católica pelo mundo, tá? O poema é composto aí de 10 cantos, tá? Cada canto é formado por estrofes de 8 versos. Com o sucesso, Camões recebe de Dom Sebastião uma pensão anual, que mesmo assim não o livrou da extrema pobreza em que vivia. Então ele veio de uma família nobre, mas por consequência das suas aventuras e da sua vida desregrada, ele acaba aí passando por uma fase bem dificultosa. E aí, por conta desse grande sucesso dos Lusíadas, Dom Sebastião dá uma pensão para ele, que não é suficiente, porque ele vinha numa situação bem precária, tá? Inspirada em A Eneida, de Virgílio, lembra de Virgílio? Pois é, ele se inspirou aí na obra de Virgílio, na Eneida, tá? E narra fatos heróicos da história de Portugal, em particular a descoberta do caminho marítimo para as Índias, por Vasco da Gama. No poema, Camões mescla fatos da história portuguesa, as intrigas de deuses gregos, que procuraram ajudar ou atrapalhar o navegador, né? Um aspecto que diferencia os Lusíadas das antigas epopeias clássicas da época é a presença de episódios líricos, tá? Ele não vai ter só a questão das grandes narrativas de contos heróicos, mas também vai ter um cunho lírico,
tá? Sem nenhuma relação com o tema central, que é a viagem de Vasco da Gama. Entre outros episódios, destaca-se o assassinato de Inês de Castro, em 1355, pelos ministros do rei Dom Afonso IV, né? Que vai de Borgonha, pai de Dom Pedro, seu amante. Vejamos aí um trecho do canto de Inês, tá? Canto 3. Aí a gente tem: passada estar tão próspera vida, tornando Afonso a lusitana terra a se lograr da paz com tanta glória, quantas soube ganhar na dura guerra. O caso triste e digno da memória, que do sepulcro os homens desenterra. Aconteceu da miséria mesquinha, que depois de ser morta foi rainha. Tu, só tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa molesta morte sua, como se fora perfida inimiga, se diz em ferro amor que sede tua. Nem com lágrimas tristes mitiga, é porque queres, áspero tirano, tuas aras banhar sangue humano. Estavas linda, Inês, poste em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma, ledo e cedo, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Montego, de teus famosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Tá? Então a gente tem aí um canto, o terceiro canto aí dos Lusíadas, tá? E abaixo, aí agora a gente vai dar uma analisada nessa imagem que vocês estão vendo aí, que é a tela de Lúglio, produzida em 1497, retratando os feitos de Vasco da Gama, tá? Durante sua viagem através da Índia. Vasco da Gama é dos heróis postos aí nos Lusíadas, tá? Então a gente tem a imagem aí de Vasco da Gama, né? O herói, e todas as pessoas aí ao seu redor exaltando ele, né? Já que ele tinha essa representação de herói, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a morte de Camões, certo? A gente sabe-se aí que Camões ele faleceu no dia 10 de junho de 1580 em Lisboa, provavelmente vítima da peste. Lembra lá da peste que a gente já vem trabalhando aí no humanismo, né? Desde as aulas anteriores, que era muito comum nessa época, a questão da peste, tá? Então, Camões ele pode aí ter sido uma vítima e não ter suportado, né? E ter morrido aí. Sabe-se que no final da sua vida ele passou por grandes problemas financeiros, como a gente já estava falando, né? E ele vai morrer pobre e infeliz, porque ele nem vai ter condições financeiras dignas, como também ele não vai ter um amor, né? Ele não vai conseguir desfrutar de uma vida plena. Então, além de morrer pobre, ele morre aí também infeliz. Uma vez que o poema lusitano não teve o reconhecimento que merecia, né, a sua obra, porque muito grandiosa para ele, embora ele tenha tido vários reconhecimentos na corte, pelas damas, mas ele esperava mais, né? E por esse poema não ter esse reconhecimento que merecia, ele cai aí numa profunda tristeza, tá? O Dia de Portugal é celebrado em 10 de junho, em comemoração à data da sua morte. Olha que interessante, né? Então, comemora-se em Portugal o seu dia, né? O Dia de Portugal, no dia da morte de Luís de Camões, tá? E aí a gente vai ver no vídeo essa imagem aí do túmulo de Luís de Camões, tá? No Mosteiro dos Jerônimos, um túmulo muito bonito, né? Para assim dizer. Nós temos aí o túmulo em si muito bem trabalhado. A gente tem, se vocês observarem aí, a imagem, né, de Camões esculpida aí nesse túmulo, e por se dizer é muito bonito, né, muito bem trabalhado.
Bom, e aí a gente vai para as características, tá, das obras de Camões. Aí a gente tem que Camões ele vai escrever aí poesias, epopeias e obras de dramaturgia. Foi assim que se tornou-se poeta múltiplo, sofisticado e ao mesmo tempo popular, né? Ele tinha aí uma amizade e uma proximidade popular muito forte. De certo que ele possui grande habilidade poética, na qual ele vai saber explorar muito bem, com muita criatividade, as mais diferentes formas de composição. Foi um dos maiores poetas do Renascimento, como eu já falei para vocês, mas às vezes se inspirou aí em canções ou trovas populares, escrevemos poesias aí também que lembravam várias canções medievais. Lembram lá das poesias? Pois é, ele vai se inspirar também, não só vai escrever poemas do Renascimento, mas também das canções medievais, tá? Seus versos aí, eles vão, o que eles trazem, os versos de Camões? Eles vão revelar estudo aí os clássicos da antiguidade e os humanistas italianos, tá? E aí a gente tem os destaques dessas obras de Camões, que vai ser aí El Rei Seleuco, peça de teatro de 1545, Filodemo de 1556, que é uma comédia de moralidade, Os Lusíadas, grande poema épico, grande destaque, grande nome, grande obra de Camões, tá? Os Anfitriões de 1587, comédia escrita em forma de auto, Rimas, tá? 1595, uma coletânea de sua obra lírica. E as poesias de Camões, tá? A maior parte da poesia lírica de Camões é composta de sonetos e redondilhas, tá? Lembre-se disso, Camões, a obra dele é composta de sonetos e redondilhas, que são estrofes com versos de 5 ou 7 sílabas poéticas, ok? E a gente vai justamente conferir um desses exemplos líricos da poesia de Camões, que eu acho que é bem conhecida e que serviu aí de inspirações até para canções, grandes canções aí. Olha só. Aí nós temos poesia 1, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha sem se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem se mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário assim é o mesmo amor? Bem romântico, bem lírico, né? E a gente tem a poesia 2. Verdes são os campos de cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes, que traz o verão, e de tuas lembranças do meu coração. Gados que passeis com contentamento vosso, mantimento, não nos entendereis. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. Poesia 3. Quem diz que amor é falso ou enganoso, ligeiro, ingrato, vão desconhecido sem falta literar bem merecido, que ele seja cruel ou rigoroso. Amor é brando, é doce, é piedoso, quem contrário diz que não seja excido. Seja por cego e apaixonado tido, e aos homens e ainda dos deuses odioso, se males faz amor em mim e vem, em mim mostrando todo o seu vigor, ao mundo quis mostrar quanto podia. Mas todas as suas iras são de amor, todos os seus males são um bem, que eu por todo outro bem não trocaria. Então a gente tem aí esses 3 poemas líricos de Camões, tá certo? E aí a gente vai ter uma obra, tá? Que vocês observam aí no vídeo, essa imagem, que é o Vério do Restelo, uma pintura de 1904, do artista português columbano Bordalo Pinheiro. A pintura representa um episódio dos Lusíadas,
presente nas estrofes do canto Quarta Partida de Lisboa, da frota comandada por Vasco da Gama, tá certo? Então, essa é a história de Camões, que a gente precisa destacar, porque é muito importante, tá? Tem aí um exercício para vocês responderem agora, durante a aula, tá bom? E o exercício de fixação, eu coloquei aqui para vocês todos os 10 cantos dos Lusíadas, claro que não tá completo, tá? São 8 estrofes, porém a gente tem aqui uma estrofe, então tá faltando mais 7 de cada uma delas. Eu coloquei só a primeira estrofe de cada canto. Vocês precisam ler, tá? Para poder responder aí essa atividade, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham aprimorado o conhecimento de vocês. E vamos agora para a atividade, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.